Continuamos tratando do tema ação penal. Vamos continuar falando sobre a ação penal pública incondicionada. Você já viu a legitimidade, vimos que o titular da ação penal é o Ministério Público. E você também viu o cabimento da ação penal pública incondicionada. Você viu que a ação penal pública incondicionada, ela é cabível em hipóteses que estão previstas em lei. E vimos quais são essas situações, vimos aqui vários exemplos. Exemplo do artigo 100 do Código Penal, a situação do artigo 24, parágrafo 2º do CPP, vimos a questão dos crimes ambientais, vimos ainda a questão das contravenções penais, falando também da questão divergente nos tribunais superiores acerca da contravenção de vias de fato. Tudo isso analisamos no bloco anterior. E agora vamos ver quais são os princípios da ação penal pública incondicionada. Esse é o tópico agora no nosso caderno. Nosso tópico é o tópico Princípios da ação penal pública incondicionada. Princípios da ação penal pública incondicionada. Quais são os princípios que regem a ação penal pública incondicionada? Vamos estudar quais são esses princípios. Então, o princípio de número 1, que rege a ação penal pública incondicionada, é o denominado princípio da obrigatoriedade. Vamos falar muito sobre o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. O segundo princípio é o denominado princípio da oficialidade da ação penal pública incondicionada. Terceiro princípio, o princípio da oficiosidade. Princípio da oficiosidade da ação penal pública incondicionada. Quarto princípio, princípio da indisponibilidade. Princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. O quinto princípio é o princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência da ação penal pública incondicionada. Princípio da intranscendência. O sexto princípio é um princípio polêmico. É o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade da ação penal pública incondicionada. Em relação a este princípio, qual é a polêmica? A polêmica é porque o STF e também o STJ não admitem este princípio na ação penal pública incondicionada. A gente vai estudar o porquê, mas de início é preciso que você saiba, STF e STJ não admitem, mas a doutrina se refere a este princípio como um princípio da ação penal pública incondicionada. Princípio de número 7, princípio da autoritariedade. Autoritariedade da ação penal pública incondicionada. Esses são os 7 princípios que regem a ação penal pública incondicionada. E vamos começar pelo princípio de número 1. Vamos falar sobre o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Anote, portanto, princípio da obrigatoriedade. Vamos falar bastante sobre o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. O que a gente tem nesse princípio? Quando estão presentes as condições da ação, dentre elas a justa causa, que são os indícios de materialidade e autoria para a instauração da ação penal, presentes as condições da ação, dentre elas a justa causa, o Ministério Público está obrigado a oferecer a denúncia. Este é o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Presentes as condições da ação, e dentre elas a justa causa, que é uma condição da ação, deverá o Ministério Público oferecer a denúncia. O Ministério Público estará obrigado ao oferecimento da denúncia. Vamos anotar, portanto, presentes as condições da ação, vírgula, dentre elas, vírgula, a justa causa, dentre elas a justa causa, o Ministério Público estará obrigado ao oferecimento da denúncia. Presentes as condições da ação, dentre elas a justa causa, o Ministério Público estará obrigado ao oferecimento da denúncia. Este é o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública incondicionada. E este princípio
da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, ele depende, obviamente, como você anotou, da presença das condições da ação. E temos que conhecer inicialmente quais são as condições da ação no processo penal. Quais são as condições da ação no processo penal? Vamos ter uma aula específica sobre condições da ação, mas de início é importante que você saiba que as condições da ação no processo penal são a legitimidade de parte. Legitimidade de parte é a primeira condição da ação. Segunda condição da ação, que constitui o chamado interesse de agir. O interesse de agir também é uma condição da ação. Terceira condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. E ainda a quarta condição da ação, que é a justa causa. Quarta condição da ação, que é a justa causa. Legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa são as condições da ação. Estando presentes as condições da ação, deverá o Ministério Público oferecer a denúncia. Este é o princípio da obrigatoriedade. O promotor de justiça, o procurador da República, não pode deixar de oferecer a denúncia por nenhum sentimento de misericórdia que tem em relação ao suposto autor da infração, por algum sentimento pessoal de ciúme, de vingança, de raiva, o que quer que seja. Jamais esses sentimentos podem nortear aí a atuação do membro do Ministério Público. Ele deve oferecer a denúncia com a presença das condições da ação. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Mas é importante que você saiba que este princípio não é um princípio absoluto da ação penal pública incondicionada. Existem exceções ao princípio da obrigatoriedade que você deve conhecer. Vamos, portanto, anotar que o princípio da obrigatoriedade não é absoluto. O princípio da obrigatoriedade não é absoluto. Vinícius, por que não é absoluto? Porque comporta exceções. Porque comporta exceções. Vamos conhecer quais são as exceções ao princípio da obrigatoriedade. Vamos conhecer quais são as exceções ao princípio da obrigatoriedade. Exceções ao princípio da obrigatoriedade. Vamos ver exceções importantes ao princípio da obrigatoriedade. Ou seja, existem situações em que, mesmo que presentes as condições da ação, não estará o Ministério Público obrigado ao oferecimento da denúncia. Quais são estas exceções? São aquelas situações em que, mesmo presentes as condições da ação, o Ministério Público não estará obrigado ao oferecimento da denúncia. Vamos ver quais são as situações que comportam aí as exceções ao princípio da obrigatoriedade. Primeira exceção, vamos colocar aqui letra A. Letra A, primeira exceção. Transação penal no juizado especial criminal. Transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. A transação penal no juizado especial criminal é a primeira exceção ao princípio da obrigatoriedade. Por quê? Quando a infração for de menor potencial ofensivo, ainda que as condições da ação estejam presentes, ainda que existam os indícios de materialidade e autoria da infração penal, se estiverem preenchidos os requisitos para a transação penal, o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, poderá fazer uma proposta de acordo com o autor do fato para que ele cumpra algumas condições e, cumpridas as condições, a denúncia não será oferecida. Inclusive, o cumprimento das condições acarreta a extinção da punibilidade. Então, veja, sendo a infração de menor potencial ofensivo, estando demonstrada a materialidade e a autoria da infração, o Ministério Público, em vez de denunciar, vai propor ao autor do fato a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. E, havendo o cumprimento adequado desta pena restritiva de direitos ou o pagamento da multa, o Ministério Público não oferecerá a denúncia.
Mesmo presentes as condições da ação, o MP não oferecerá a denúncia no caso de infração de menor potencial ofensivo. Proporá a transação penal, que consiste na aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa. Primeira exceção, portanto, à obrigatoriedade é a transação penal do juizado especial criminal. E aí tome cuidado. A transação penal é um instituto que, em regra, será aplicado no juizado especial criminal. Mas aí eu chamo a sua atenção. A transação não está limitada, não está restrita ao juizado. É possível transação penal fora do juizado especial criminal. Vinícius, como assim é possível transação penal fora do juizado? Sim. Por exemplo, se um deputado federal praticar uma infração de menor potencial ofensivo, este deputado, você sabe, é julgado no STF, mas ele não perde o direito à transação penal por ser julgado no STF. Neste caso, o Procurador-Geral da República, que atua no âmbito do STF, fará a proposta de transação penal a este deputado. No júri, se houver a desclassificação de um crime de tentativa de homicídio para uma lesão corporal leve, poderá haver a proposta de transação penal no próprio plenário do Tribunal do Júri. É perfeitamente possível transação penal fora do juizado especial criminal. A regra é que ela ocorra no juizado, obviamente. No entanto, se o crime vier a ser julgado em outro juízo, sendo a infração de menor potencial ofensivo, é possível a incidência da transação penal. E aí acompanhe comigo. Você já sabe que a transação penal é a exceção ao princípio da obrigatoriedade. E agora temos que saber qual é o princípio aplicável à transação penal. A doutrina diz que em relação à transação penal será aplicável o princípio da discricionariedade regrada ou obrigatoriedade mitigada. Quanto à transação penal, aplica-se o princípio da discricionariedade regrada, ou obrigatoriedade mitigada, discricionariedade regrada ou obrigatoriedade mitigada. Vinícius, o que significa isso? Significa que a transação penal é proposta pelo Ministério Público, mas o Ministério Público não está obrigado a realizar a proposta de transação penal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em julgados reiterados, que a transação penal não é um direito público subjetivo do autor do fato. E aí cabe ao Ministério Público discricionariamente, e mediante alguns critérios, esta discricionariedade é regrada, cabe ao Ministério Público definir se fará ou não a proposta de transação penal. Dizemos então que aplica-se o princípio da discricionariedade regrada ou obrigatoriedade mitigada. Cabe ao Ministério Público decidir, mediante alguns critérios, se aplicará ou não o benefício, se proporá ou não o benefício. Temos então na transação penal a primeira exceção ao princípio da obrigatoriedade. Vamos então para a segunda exceção ao princípio da obrigatoriedade. Segunda exceção ao princípio da obrigatoriedade. Acordo de leniência. Acordo de leniência nas infrações contra a ordem econômica. Acordo de leniência nas infrações contra a ordem econômica. Vinícius, o que é isso? Eu nunca ouvi falar em acordo de leniência. Agora você vai aprender o que é. Nas infrações contra a ordem econômica, é possível que o autor da infração faça um acordo com o CAD, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e com este acordo ficará suspensa a pretensão punitiva do Estado. Vinícius, que acordo é esse? É um acordo de delação premiada. Este acordo de leniência nas infrações contra a ordem econômica nada mais é do que um acordo de delação premiada, realizado entre o autor da infração penal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Aparece na sua tela agora o artigo
86 da Lei 12.529 de 2011, que permite esse acordo. O CAD, por intermédio da Superintendência Geral, poderá celebrar acordo de leniência com a extinção da ação punitiva da administração pública ou a redução de 1 a 2/3 da penalidade aplicável nos termos deste artigo, com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte 1. A identificação dos demais envolvidos na infração e 2. A obtenção de informações e documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. Então a gente tem a extinção da ação punitiva neste acordo que é realizado com o CAD. E esta ação punitiva em âmbito administrativo é extinta e em âmbito penal também. Porque se a punição administrativa não vai ser aplicada e se o direito penal é regido pelo princípio da subsidiariedade, se sequer a sanção administrativa vai ser aplicada porque fica suspensa a pretensão punitiva, então fica suspensa também a pretensão punitiva em âmbito penal. Logo, o acordo de leniência nas infrações contra a ordem econômica também constitui exceção ao princípio da obrigatoriedade. Não haverá instauração da ação penal quando houver esse tipo de delação premiada que é realizada nas infrações contra a ordem econômica. Acordo de leniência nas infrações contra a ordem econômica também acarreta aí a falta de obrigatoriedade para que o Ministério Público ofereça a denúncia, sendo, portanto, exceção ao princípio da obrigatoriedade. Vamos para a terceira exceção. Terceira exceção, termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de conduta. Do que estamos falando? Do famoso TAC, previsto na Lei de Ação Civil Pública. A Lei de Ação Civil Pública é uma lei que trata de uma ação para a tutela de situações violadoras de direitos contra o patrimônio artístico, estético, turístico, paisagístico, violação a direitos difusos e coletivos, danos contra o consumidor, danos ambientais. A ação civil pública é uma ação que tem toda essa abrangência. Mas antes do ajuizamento da ação civil pública para a efetiva punição cível de quem praticou este tipo de infração, é possível a realização pelos órgãos legitimados do denominado termo de ajustamento de conduta. Isto para evitar a judicialização da questão. Quem está praticando a infração vai se ajustar, vai realizar um acordo com o órgão legitimado, é o denominado TAC ou termo de ajustamento de conduta. Evita-se então a ação civil pública por meio do termo de ajustamento de conduta, evita-se a sanção civil. E evitando-se a sanção civil, em virtude do princípio da subsidiariedade do direito penal, a sanção penal não deve ser aplicada. Realizado, portanto, o TAC e a conduta do agente sendo uma conduta que constitui infração penal, o Ministério Público, então, não vai oferecer a denúncia porque foi firmado o TAC, foi firmado o termo de ajustamento de conduta. Então, como exemplo, o que a gente pode ver na prática? Uma empresa que esteja praticando crime ambiental e é realizado o TAC para a restauração daquela área degradada. A empresa firma o TAC com o órgão legitimado, pode ser o Ministério Público, pode ser a Defensoria Pública ou outras associações, outros órgãos. A empresa firma o TAC com o órgão legitimado. Firmado o TAC com o órgão legitimado, não é ajuizada a ação civil pública e também não é ajuizada a ação penal. Não é ajuizada a ação penal. Logo, o termo de ajustamento de conduta também é exceção ao princípio da obrigatoriedade. Vamos ler o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347 de 85, Lei de Ação Civil Pública. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Temos então a terceira exceção ao princípio da obrigatoriedade. Vamos para a última exceção ao princípio da
obrigatoriedade, que é o parcelamento do débito tributário nos crimes de sonegação fiscal. Nos crimes de sonegação fiscal. Parcelamento do débito tributário nos crimes de sonegação fiscal. Nos crimes de sonegação fiscal, vamos ver já já quais são. Havendo parcelamento do débito tributário, o Ministério Público não estará obrigado ao oferecimento da denúncia. Então, havendo este parcelamento, vai ficar suspensa a pretensão punitiva do Estado. Vamos ver então o que está na lei, o que está no artigo 68 da Lei 11.941 de 2009. Então, esta lei prevê a possibilidade de parcelamento do débito tributário, ficando suspensa a pretensão punitiva do Estado. Olha o que diz a lei. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90 e nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os artigos 1º a 3º desta lei, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Parágrafo único. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no parágrafo 15 do artigo 1º desta lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal. Olha que interessante isso aqui. Alguns crimes de sonegação fiscal, como os crimes contra a ordem econômica previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90, o crime de apropriação indébita previdenciária, o crime de descaminho, esses crimes vão permitir o parcelamento do débito tributário, suspendendo a pretensão punitiva do Estado. E a lei deixa claro que a prescrição também fica suspensa. Ocorre a suspensão do prazo prescricional. Com o pagamento integral dos valores, vai haver a extinção da punibilidade em relação à pessoa que seria responsável pelo recolhimento do tributo. Havendo, portanto, o pagamento integral dos valores, a consequência é a extinção da punibilidade. Então lembre-se, havendo parcelamento do débito tributário nos crimes de sonegação fiscal, não estará o Ministério Público obrigado a oferecer a denúncia. Isto constitui exceção ao princípio da obrigatoriedade. E aí o pagamento integral dos valores devidos acarreta extinção da punibilidade. Temos, portanto, mais uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Bacana? Vimos então o princípio da obrigatoriedade na ação penal pública incondicionada. No próximo bloco, mais a ação penal pública incondicionada para vocês. Estamos só começando. Vamos aprofundar muito a ação penal pública incondicionada. Até lá!